Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Nós recebemos aqui um conjunto de questões apresentadas por um amigo aqui do Mandir para nossa reflexão. Para que servem os pensamentos? Como devemos usá-los? Como alguém que realizou o ser pensa? Muito bem. A pergunta é quase autoexplicativa por um determinado espectro de entendimento. Como é isso? Veja, pensar sobre a validade, significado e utilidade do pensamento é justamente vivenciar diretamente a validade, o significado e a utilidade do pensamento. O pensamento, em verdade, ele é composto por muitas instâncias. Em grande medida, pensamento é memória. Mas sua função principal é utilizar-se desta memória e de diferentes habilidades que o compõem para resoluções ou entendimento do mundo fenomênico. Por isso, é dito que o pensamento não é distinto do mundo. Em termos quase sútricos, podemos dizer que pensamento é mundo e o mundo é o pensamento. Pois o que quer que experimentemos por este nome, mundo, é aquilo que cognitivamente foi captado e interpretado por intermédio da mente ou pensamentos, já que mente e pensamentos são o mesmo. Nós só podemos inferir a mente com a presença de pensamentos. A ausência de pensamentos é chamado mani, ou não-mente. Mas voltando ao aspecto anterior que vínhamos desenvolvendo, o que quer que experimentemos neste mundo de fenômenos é absorvido através dos 5 sentidos e interpretado pelo pensamento. Por isto, podemos dizer que existem miríades incalculáveis de mundos dentro deste mundo único, cada qual com uma característica peculiar dependendo do observador deste mundo. E mesmo este mundo peculiar ou particular se transformando de uma forma vertiginosa, instante a instante, momento a momento. Lidar com esta vertiginosa experiência de aparentemente existir dentro de um universo assombroso de fenômenos em um caleidoscópio de eventos, provavelmente nos obrigou a construir a noção de uma identidade e, através deste filtro primordial, que nós podemos dizer que é o pensamento eu, desenvolver diferentes habilidades, sendo que a mente ou o pensamento são apenas uma destas ferramentas ou habilidades. Podemos dizer que nós produzimos uma espécie de holograma de códigos para recriar a realidade fenomênica em nossa interioridade. Levamos o universo inteiro dentro de nós. Portanto, o mundo é simultaneamente cognitivo e simbólico. Isso é o que nós podemos chamar de teia de signos e significados. Quando fazemos isso, recriamos o mundo dentro de nós, formado por símbolos, arquétipos, imagens, ícones, palavras e assim por diante. Isto nos dá alguma sensação de controle, segurança e conforto. Mesmo que, em verdade, a teia de signos e significados, vez ou outra, se rompa, e a aranha da mente tenha de reconstruir sua teia, adaptando-a àquela ruptura que traz uma nova filtragem da realidade. Mas tudo isso pode soar bastante abstrato, talvez até complexo.
paradoxalmente, é em verdade muito simples, visto que é o que nós fazemos todos os dias. As ações são precedidas pelos pensamentos, mesmo quando isto é totalmente desnecessário, logo, dispensável. Pensar é mesurar, medir, calcular, comparar, ponderar, pesar e assim por diante. Inclusive, a palavra penso está diretamente relacionada com os movimentos de uma balança, com o sentido de pendurar algo para tirar o peso de um objeto qualquer. Pendurar e pesar está na etimologia da palavra. Enquanto discorremos todas essas ideias aqui, a mente está pesando os significados, as alegações, as sugestões e os argumentos apresentados. Para poder organizar estas ideias e apresentá-las como agora estou fazendo, eu precisei justamente desta medida interna, desta mesura, desta ponderação, deste pesar das ideias. Fazemos isto para chegarmos a conclusões, certezas, convicções que confirmem ou refutem o que foi mesurado, pesado ou pensado. Fora o uso pragmático, aplicado especialmente nas muitas formas de ciência, arte e ofício. Certamente, nestes casos, uma forma inocente de uso da habilidade mental e dos pensamentos. O que, de pronto, auxilia-nos no entendimento do como usar os pensamentos. Entendendo mente ou pensamento como uma habilidade, é só imaginarmos que uma dada habilidade será útil num determinado momento e totalmente inadequada num outro momento. Para falar sobre a mente e os pensamentos, eu costumo brincar com a metáfora do martelo. Um martelo é sobremodo útil para pregar ou fixar algo, mas será desastroso se passarmos a usar o martelo para pentear os cabelos ou escovar os dentes, por exemplo. O martelo não é ruim, ele é neutro. É qualificado pelo uso que dele se faz. Assim é a mente ou o pensamento. Seu uso define sua qualidade. Se pretendemos, por exemplo, resolver uma questão no escritório, nos negócios, numa construção, num empreendimento científico, artístico, na resolução de questões apresentadas numa prova, na faculdade, enfim, na vida pragmática de nossos afazeres e ofícios, o pensamento será necessário e se mostrará uma ferramenta excepcional. Contudo, já indo direto ao ponto que mais interessa dentro do Vedanta e da filosofia não dual, buscar a felicidade permanente pelo uso desta ferramenta, a mente e os pensamentos, acabará sendo frustrante, visto que é tão impermanente e volátil quanto os fenômenos que contemplamos no mundo. Logo, aquilo que é efêmero não pode conferir estabilidade real. Portanto, usamos a mente para executar tarefas em que ela se prova indispensável. E quando podemos descansar da mente, podemos simplesmente abandonar este artifício para, por exemplo, relaxar, contemplar ou sentir, que é algo muito mais refinado e rebuscado do que o pensamento, ainda que não seja óbvio para todas as jivas ou almas encarnadas. Fala Bhagavan Shri Ramana, abre aspas. Quando o quarto está escuro, uma lâmpada é necessária para iluminar e os olhos para reconhecer os objetos. Mas, quando o sol nasce,
não há necessidade de lâmpada, e os objetos são vistos. E para ver o sol, nenhuma lâmpada é necessária. Basta voltar os olhos para o sol luminoso. Da mesma forma com a mente. Para ver os objetos, a luz refletida da mente é necessária. Para ver o coração, basta que a mente se volte para ele. Então a mente se perde e o coração brilha. Fecha aspas. A última questão foi: como alguém que realizou o ser pensa? Esta é uma questão que já surgiu em outras tantas oportunidades aqui no Mandir. Ela prova a própria inadequação da mente, logo do pensamento para tratar daquilo que o transcende. É natural que surja uma curiosidade para saber como o Gyani, o sábio realizado, sente e experimenta o mundo e a mente. Mas não podemos aferir pelo pensamento o que significa viver para além do pensamento. Seria um total despropósito. É bem fácil notar como a tentativa de descrever o que nos sucede durante o sono profundo é algo complicado de se fazer, até mesmo frustrante. Por mais que se tente exprimir, as palavras parecem não alcançar dizer. Aliás, isso parece ser assim com tudo aquilo que nos é mais significativo, belo e profundo nessa existência. A palavra não alcança. Tentar definir pelo pensamento o que é o estado do Jivamukta, ou liberado vivo, seria não apenas especulativo, mas totalmente improdutivo ou até mesmo impossível. Por isso, Bhagwan às vezes era um tanto austero em responder perguntas especulativas. Poderia vir dele uma resposta do tipo: primeiro encontre o Atman, e então descubra por si mesmo. Em verdade, respostas tais como essa que Bhagwan deu são uma demonstração de imensa misericórdia. Pois, ao tentar descobrir de onde os pensamentos surgem, qual é a fonte do pensamento eu, o buscador já começa a perceber que ele pensa mais do que o necessário. E ao perceber-se de que ele pode executar suas tarefas diárias sem entreter uma enxurrada de pensamentos, com calma, tranquilidade e atenção sustentada, ele já começa a experimentar a vida desperta ou quietude. Além do que, ele experimenta maior aporte de energia, pois não está desperdiçando prana com violentas volições mentais. Portanto, o mais importante não é tentar imaginar o que é a vida do desperto. Antes, viver agora mesmo desperto. O aspirante pode constatar que ele, de fato, não é o autor, nem dos pensamentos, nem das ações. Basta ver, pelo menos no campo psíquico, quantos pensamentos surgem espontaneamente, por eles mesmos. Perceber isto e sentir-se que não se é o autor das ações e dos pensamentos já são sinais do avanço no sadhana. Talvez seja até desonesto chamar de sinais. É mais do que isso. Aqui, bem cabe um apontamento do amado Shri Annamalai Swami. Abre aspas. Os pensamentos virão enquanto o potencial para eles estiver dentro de você. Bons pensamentos, pensamentos ruins, todos eles continuarão vindo. Não há nada que você possa fazer a respeito desse fluxo. Mas,
Ao mesmo tempo, esse fluxo de pensamentos não precisa ser um problema. Basta que não os julgue ou os entretenha. Seja o Atman, o Eu. Seja a paz, que é a sua verdadeira natureza, e não importa o que apareça. Ande, coma, beba, durma, medite, mas nunca pense que é você quem está fazendo essas coisas. O pensamento de que você está fazendo algo é o pensamento que está envenenando sua vida. Porque, uma vez que você pensa que está fazendo algo, você começa a pensar que precisa estar fazendo outra coisa para se colocar em uma situação melhor. Você não precisa fazer nada para experimentar o néctar do Self. Tudo o que você precisa fazer é abandonar a ideia de que está fazendo alguma coisa. Fecha aspas. Agradecemos muitíssimo e esperamos ter sido de algum auxílio para as questões que o irmão apresentou. Seus em Bhagavan. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.